Olá, meus amigos, vamos lá. Fernando Collor teve prisão decretada aí pelo grande Alexandre de Moraes, né? Eu falei grande Alexandre de Moraes, todo mundo fala, é a grande porque todo Alexandre é o grande, né? E eu soube também por uma matéria, acho que foi da Financial Times, que o Alexandre de Moraes admira e conhece muito a história do Alexandre o Grande, né? Do Alexandre filho de Filipe. O que eu posso dizer aí pra galera que, enfim, leu isso? Olha, duvido que ele conheça mais do que eu, tá? Já li a obra dele do Ário, já vi a obra dele do Plutarco, vi filmes, adoro o assunto, assisto podcast, tem algumas pesquisas recentes sobre ele e tal. Obviamente não assisti aquela série horrorosa que fizeram dele lá, que é uma vergonha alguém assistir aquela porcaria, mas fica isso apenas como situação. O fato é, como resquício da Lava Jato, Fernando Collor teve sua prisão ordenada, o que suscita duas grandes questões. A primeira é, por que diabos a Lava Jato, que morreu pra todo mundo, que tocou boa parte dos esquemas de corrupção, está viva para Fernando Collor de Mello, né? Que Lava Jato é essa, que ela é válida e cuja prisão faz sentido quando é pra um cara que, vamos ser honestos, se aliou ao Bolsonaro na última eleição, tá? Mais que pra figuras como Zé Dirceu e comunidade aí de corruptos brasileiros, simplesmente não tem nenhum, né? Não tem nada, ela não conta. Qual o critério, né? Eu acho isso, no mínimo, curioso. Segundo, e esse é o ponto, o recado que Alexandre de Moraes passa. O recado que Alexandre de Moraes está dando é simples, cristalino, direto e é fácil e vocês precisam entender. Eu prendo o presidente. Eu prendo o presidente. O problema é prender um presidente? Tá aqui, ó. Eu prendo. Existe um jogo de gato e rato que existe entre ele e o senhor Jair Bolsonaro e ambos ficam fazendo suas respectivas demonstrações de força, de fraqueza. O Bolsonaro adora demonstrar fraqueza, né? Quando ele bota aquele tórax exposto, aquele torso horrível dele, ele fica lá mostrando fraqueza e ele fica acusando, vamos dizer, o golpe o tempo todo, né? E esse é engraçado porque, enfim, querem prender ele acusando ele de golpe e o Bolsonaro acusa o golpe toda vez que ele se sente atingido por isso, mas é apenas um comentário de ordem piadística tosco. Eu acho que a gente precisa olhar primeiro o duelo como... O duelo entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes como um longo xadrez, tal qual foi o duelo que envolvia Lula e envolvia Moro, tá? Lula e Moro seguiram um processo completamente distinto, né? Porque Moro era um juiz de primeira instância e a vitória do Moro consistia em prender o Lula sabendo que eram decisões que passariam no TRF4, depois STJ e depois chegou a ter habeas corpus no STF, tá? Então o Moro precisava muito para ter sucesso do apoio da opinião pública e também da imprensa e ele obteve isso por muito tempo. Essa é a primeira coisa que precisa ser notada. O Alexandre de Moraes, em parte, em tese. Mas, dado que ele dispõe de poderes quase absolutos na condução desse processo, para ser bem direto, ele sabe que ele pode criar externalidades negativas para ele e para os parceiros dele e agir de maneira errada. Então, ele não pode também fazer o que ele quer o tempo todo, tá? Então, existe esse jogo, existe esse game. A gente acabou não comentando muito, mas houve aquele episódio, no mínimo constrangedor, no hospital, em que o Alexandre de Moraes mandou citar o Bolsonaro no hospital, e o Bolsonaro, por seu turno, deu um sermão numa oficial de justiça completamente idiota, ficou lá assinando, sei lá, sobre urna eletrônica pra um oficial, negócio, né, é uma oficial de justiça, e ao mesmo tempo foi de uma grosseria com o próprio médico, que denota um tipo de comportamento, vamos dizer, muito parecido com aquele sujeito bacana que as pessoas imaginam. Você imagina o Bolsonaro cheio de farofa, andando numa motocicleta, é assim que as pessoas imaginam ele, né, farofa, motocicleta, curtição, pra lá e pra cá e tal. Elas não imaginam que o Bolsonaro é um sujeito duro, irascível, é um sujeito grosseiro, é um sujeito que, como nunca conseguiu ser líder na vida dele, ele se estabelece como autoridade sendo grosseiro. Vocês já entenderam isso, né? Lideranças naturais, primeiro, tem que ser preciso, liderança natural não é necessariamente uma coisa inata, né? Você aprende a liderar, mas aprender a liderar com uma autoridade legítima, vamos colocar assim, pressupõe que este tipo de líder não vai precisar levantar a voz pra conseguir o que quer o tempo todo, tá? Então, bons líderes, eles conseguem, vamos dizer, ter seu interesse sendo levado à frente pelos liderados de maneira praticamente natural, tá? As pessoas veem legitimidade nele. Sujeitos que não têm esse tipo de legitimidade, nunca souberam construir isso na vida, aí eles precisam se impor. Então, dá bronca e tal. Esse tipo de líder é uma bosta. Na verdade, ele não é um líder, ele é uma pessoa que tá numa posição de poder. Você tem que saber diferenciar uma pessoa que está numa posição de poder de um líder. No caso, o Bolsonaro é apenas uma pessoa que tá numa posição de poder. E aí, então, quando ele precisa fazer valer, né, a opinião dele, por mais que
que às vezes ela seja insensata e ela não é respeitada pelas pessoas que estão abaixo dele, aí ele tem que gritar. Vocês têm que entender uma coisa. Se você tá numa posição de poder, isso aqui é uma dica pra vida, tá? O que eu vou falar. Se tá numa posição de poder, as pessoas podem até te obedecer porque elas estão abaixo. Mas se a decisão for burra, ou se a sua ideia for burra, e se você não demonstrar humildade diante de uma ideia burra que você apresenta, as pessoas vão ver essa fraqueza em você. E as pessoas vão criar instrumentos para não seguir a decisão burra. Perceba como foi o Bolsonaro no lance da pandemia. Durante a pandemia, o Bolsonaro não era respeitado no mínimo por 70, 80% dos ministros dele. O Moro via falar, coisa horrorosa. O Mandetta, coisa... Os caras viam o que estava acontecendo. Mas olha aqui, ó. Come o alho ajuda. Não, porque essa vacina... Ali, né, todas as fraquezas intelectuais e morais do Bolsonaro como líder, elas ficaram muito aparentes. E como é que ele se fazia, né, ouvir? Avisando, eu mando aqui. Toda vez que você precisa falar pra alguém que você manda, ou que você tem uma relação de poder nesta relação, significa que você não tem mais poder algum, tá? E você está fazendo uso da chave final da relação, que é avisar, por exemplo, eu tenho os instrumentos que determinam o que pode ou não pode ser feito, certo? É igual você ter uma arma no coldre, uma espada na bainha. Se você, pra se fazer valer, precisou tirar a espada, é que todo o resto não vale, né? A grande beleza da liderança é você nunca precisar tirar a espada da bainha ou tirar a arma do coldre. Então, aquele Bolsonaro gritando com aquele cara, lembre-se sempre, aquilo é a demonstração óbvia e clara de que ele é um líder fraco. Aí vocês vão falar, porra, Renan, mas o Bolsonaro tem milhões de seguidores, 50 e tantos milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. É o marketing. O marketing consegue transformar um produto vagabundo e ilegítimo em algo sério. As pessoas acham que aquele cara é um ídolo, que aquele cara é um herói, que, pô, qual é o nome dele? Ele é um mito. Então, né, o marketing faz isso. Eu dei essa volta porque eu quero explicar essa briga de gato e rato. Por quê? Porque você teve essa semana esse posicionamento do Bolsonaro em cima do oficial de justiça, em que ele tá se fazendo de vítima, ele tá avisando, olha, esse cara tá me torturando aqui, eu tô aqui doente, ele tá me torturando e tal. Aí bota o vídeo no ar, como se fosse uma grande coisa. E até funciona pra aquele tipo de público dele lá, né, meio perdido. Mas, pô, né, pra quem tem 2 neurônios, aquele vídeo é ofensivo, aquele vídeo tosco. E o Alexandre de Moraes tem, por seu turno, né, um ato profundamente alexandrino, né? Ele mandou prender um presidente da república. Então, de um lado, o Bolsonaro mostra toda a sua fraqueza, tentando ensinar para um oficial de justiça, vamos dizer, todos os detalhes do processo dele. Aquilo é ridículo. Entenda uma coisa, aquilo é absolutamente ridículo. Aquela oficial de justiça, ele fazer uma instrução do oficial de justiça, não quer dizer nada. Então, ele tá mostrando para as pessoas o que? Olha só, isso aqui é uma oportunidade para eu mostrar aqui minha posição sobre esse assunto. Aquilo não é um ato de poder, aquilo é um ato de fraqueza. E aí, quando ele é avisado pelo médico, olha, sua pressão arterial tá subindo, aí ele é grosseiro. Alexandre de Moraes, qual é a reação dele diante desse problema? Temos aí essa questão do Collor, como é que fica, tal, prende. Então o Collor virou uma espécie de um emissário de um recado dele, sou forte. Então o recado do Alexandre de Moraes é sempre na linha do sou forte, e o Bolsonaro é sempre na linha do sou fraco, sou forte, sou fraco, sou forte, sou fraco. E o jogo é esse, é um jogo em que um lado mostra força o tempo todo, a ponto de ser tratado como autoritário, ditatorial, fascista, não sei o que, chame do que quiser, comunista, e o outro fica apelando para um imaginário cristão em que ele é uma espécie de Cristo num martírio. O que o desenho que eles querem fazer é do Bolsonaro tomando chibatada nas costas, apanhando, né? Ele é o nosso Cristo e nós temos que sofrer, é a paixão de Bolsonaro. É meio bosta, assim, gente, dica, o Bolsonaro não é Jesus Cristo, pelo menos que eu saiba, o Bolsonaro não é filho de Deus, tá? Eu sou filho de todos, somos filhos de Deus, tá ok? Tá ok, Deus é brasileiro, tá ok? É patriota! Tá? Eu acho que a gente tem que entender que no fim, se esse eleitor do Bolsonaro trabalha com esse feeling, eu acho que a pilha do Bolsonaro, né, a quantidade de energia que ele carrega tá gasta, já tá acabando. Porque não dá pra você ficar lutando pelo fraco o tempo todo. Não dá. Então quem tá ficando com o Bolsonaro, justamente é o público mais engajado, que é o público que compra teorias conspiratórias e que tá ali defendendo o Bolsonaro como uma profissão de fé. Não à toa, as manifestações que ele organiza têm o mesmo perfil socioeconômico, né? Pessoas de classe média, idosas. É isso o perfil. Não muito inteligentes, né? Já tá muito claro. E esse perfil, cara, beleza, esse perfil vai ficar sofrendo e chorando pelo martírio de Bolsonaro. Mas você não vai fazer, vamos dizer assim, sequer um projeto de poder decente com isso. Mas quem é Fernando Collor de Mello? Fernando Collor de Mello, amigos, ele foi um furacão na política brasileira. Vocês acham que Pablo Marçal foi grande? Ou mesmo que Bolsonaro foi grande? Por um curto período de tempo, Collor foi talvez maior do que todos esses. Porque Collor conseguiu unir alguns elementos. Collor foi o candidato da mesma classe média que votou no Bolsonaro. Você falou, como é que é?
mesmo voto antipetista que foi sufragado no Bolsonaro, antes no Fernando Henrique Cardoso, nos tucanos, ele foi colocado no Collor. Só que ele teve uma coisinha diferente, Ana. Ele teve a Globo com ele. Imagina você unir o voto de classe média com as organizações Globo. Este foi Fernando Collor. E ele era um personagem cativante, ele era fascinante. Digo isso porque eu, do alto dos meus 5 anos de idade, eu fiz campanha pro Collor. Eu tenho uma sobrinha hoje de 5 anos, né? E eu olho, pô, ela não sabe nada de política. Eu me pergunto como é que eu sabia? Porque eu sabia. Eu sabia o número dos candidatos a presidente. Eu andava com adesivo, eu andava com bandeirinha do Collor. Eu odiava o Lula. Eu odiava profundamente. Eu tinha um ódio colossal do Lula, que meu pai, obviamente, de maneira muito correta, de maneira muito inteligente, fez minha cabeça desde criança contra o Lula. E eu sabia, né? Eu ficava encantado. Por quê? Porque ele parecia no Brasil à época um super-herói. Vamos lembrar, final dos anos 80, o Brasil estava numa crise ferrada. Os anos 80 eram chamados a época de década perdida. Quem diria, né? A gente olhar para os anos 2010, ou mesmo essa década que a gente já tá na metade, os anos 20, são décadas perdidas. O Brasil está vivendo aí 15 anos de tempos perdidos. Mas os anos 80 eram chamados de década perdida. O Brasil tinha ficado para trás, tá? O Brasil começou a perceber, sabe, seus carros como mais velhos dos outros, o consumo mais baixo, o poder de compra deprimido. As pessoas estavam falando cada vez mais das crises de seca que tinham rolado no Nordeste. O processo de favelização que tinha acontecido aqui no Sudeste, tá? Especialmente por conta da migração que a gente teve de pessoas vindas do Nordeste. Se ele até os anos 70, beleza, que as pessoas estavam abastecendo um surto industrial, serviços e tal. Nos anos 80 e 90, especialmente ali nos anos 80, era só pobreza. Era pobreza e muita violência. Então o Brasil era um país deprimido. Se for pegar aí na paixão nacional, o futebol, foi uma vergonha nos anos 80, né? O Brasil, ele teve um desempenho, que ele ganhou uma Copa América em 89, foi isso? Mas nada além disso. E o grande, a pessoa que carregava a bandeira do Brasil, que dava algum orgulho, era o Ayrton Senna da Silva. Ali era o período, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, o período que o Ayrton Senna foi um dos 3 maiores esportistas do mundo. Então, você tinha um Ayrton Senna. O Collor representava uma coisa muito diferente. Ele era, a primeira coisa, um caçador de marajá. Então, ele era um cara que enfrentava, vamos dizer, os grandes gastos públicos, os absurdos, a corrupção desenfreada que havia lá nas Alagoas. E aí criaram esse imaginário nele. Só que qual era a imagem do Collor? O Collor parecia um Yuppie americano. Dona Ana, você sabe o que é um Yuppie? Não sei. Vamos lá. O Yuppie, ele... Depois escreve o que era um Yuppie, né? Você vai saber só de olhar na tela. O psicopata americano era um Yuppie. Yuppie era uma geração que rolou nos anos 80 nos Estados Unidos, que é a geração que sucedeu a galera hippie e punk. E foi uma geração mais ou menos conservadora. É uma geração que não tava ligando por salvar o mundo, nada. Ela queria ganhar dinheiro. Em geral, uma galera por exemplo, em Nova York, ganhou muito dinheiro com o mercado financeiro, com bolsa de valores. E a droga favorita deles era cocaína. Era uma geração muito cocainômana, baladeira, hedonista. E essa geração Yuppie, tá? Foi uma geração muito marcante ali nos anos 80. Eram pessoas dinâmicas, já faziam exercícios físicos, já havia aquela época a cultura da academia, fazer exercícios, tal, pá. Então, o Collor era um Yuppie. O Collor, né? As pessoas fazem muitas comparações dele com o Patrick Bateman, do psicopata americano, porque de fato eles se parecem fisicamente, mas não era só na aparência. O Collor e o Patrick Bateman são mais parecidos do que a gente imagina. Eu já assisti o Psicopata Americano, acho um filmaço. Tá tendo uma discussão toda nos Estados Unidos do Patrick Bateman ter virado, inclusive, uma espécie de role model pros jovens, porque, se não me engano, o autor do livro era gay e a diretora é uma mulher. Depois fez, acho que a diretora do filme é uma mulher. E fez como uma crítica ao homem branco, não sei o quê. Aí, os caras falam, beleza, foda-se sua crítica. Mano, o meu ídolo é o Patrick Bateman. Ele é literalmente eu. As pessoas estavam... he's literally me. E o lance é meio que o Patrick Bateman virou um role model mesmo. E ele é um cara bonitão, rico, psicopata, beleza. As pessoas, né, os homens não dão tanta bola pra isso, né? E ele era literalmente o Collor. Talvez o Collor e o Patrick Bateman realmente podiam olhar um pro outro e falar, ele é literalmente eu. Eles tinham os vícios mais ou menos nas mesmas coisas. Curtiam umas práticas um tanto quanto estranhas. Se vocês um dia quiserem investigar esse assunto, existem uma série de denúncias sobre rituais satânicos que o Sr. Collor tocava. E eu não tô zoando, tá? Não sei se o Sr. Renato Batista já ouviu falar disso, mas assim, as lendas dos rituais satânicos do Collor não são poucas. Ele era envolvido em coisa... o Collor é muito louco, com sacrifícios humanos, eu tô falando sério. Rituais satânicos com sacrifício humano. E são lendas, assim, que não são tão lendárias, que eu posso colocar. Elas, né, são coisas muito materiais, já que contaram sobre isso. Como eu falei, ele tinha uns vícios muito anos 80, mas muito, assim. Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Vícios muito anos 80, fazia exercícios, era todo frenético, jet ski, ou seja, ele tinha uma imagem, não de um brasileiro de sucesso, dona Ana, ele tinha a imagem de um americano de sucesso. O Fernando Collor poderia muito
bem parecer um cara que trabalhava num banco, numa casa de valores mobiliários nos Estados Unidos, numa boa. Então, pra aquele Brasil deprimido com cara de decadência, que tinha percebido que tinha dado tudo errado, o Collor era tipo, uau, esse cara, ele tem a cara de tudo que nós gostaríamos de ser, entendeu? Ele é moderno, ele é dinâmico, ele anda de jet ski, ele caça marajá, ele fala outras línguas, ele é inteligentíssimo. Aí eu vou entrar num ponto interessante. O Collor tem QI alto, com certeza, tá? É inteligentíssimo, é inteligentíssimo. Não, assim, eu conheci ele uma vez, falei pouco, eu ia conhecer ele, ele falou, Renan, inteligentíssimo. Tanto que, em Brasília, todo mundo falou, olha, este cara é uma inteligência rara. Esse cara é uma inteligência rara, esse cara é inteligentíssimo, ele é fora do comum. E ele ganha a eleição em 1989, propondo uma revolução liberal no Brasil. Tanto que, realmente minha memória de trabalho é muito ruim. Um dos grandes liberais, o Melchior, tá? Meio que participa na campanha dele bem, e ele promete, então você tinha o Melchior, ele monta uma turma liberal e ele propõe uma abertura econômica radical pro Brasil. Ele propõe reconectar o Brasil nas cadeias globais de produção. Ele propõe, olha, a indústria automotiva brasileira só produz carroça, então vamos quebrar essa indústria de merda, vamos abrir, o brasileiro vai começar a comprar. E eu me lembro disso, gente, vocês não têm ideia. Eu, até 1991, dona Ana, meus brinquedos eram todos da Glaslit e da Estrela, que eram as empresas brasileiras. Você tinha poucas opções de brinquedo. Em 1992, quando você ia fazer aniversário ou Natal, começou a era um monte de brinquedo novo. E era brinquedo novo a dar com pau, porque começou a vir brinquedos dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da China. Você, meu Deus, é muito brinquedo. Foi um boom dos brinquedos. Os supermercados começaram a ter produtos importados. Então, tinha, sei lá, 2 marcas de mostarda. Passou a ter um monte de marca de mostarda diferente, ketchup diferente, refrigerantes dos mais diversos. Você começou a ter variedade pro consumidor brasileiro. Você brincava com o quê, Renan? Só de curiosidade. Quais brinquedos você gostava? Carrinho? Eu era boneco? muito do carrinho. Carrinho e boneco. Sempre foi dos dois. Eu gostava de carrinhos de Fórmula 1. E eram caros, era um drama pra mim. Miniaturas de Fórmula 1 e tal. Mas voltando, aquele período foi todo muito... Foi uma revolução. Outra coisa, começou a aparecer carros, né? Honda, que nunca teve aqui. Era fácil comprar comprar uma BMW. Começou a pintar carros que você nunca viu. Pra você entender, uma criança dos anos 80, tá? Eu era essa criança. E eu era vidrado em carro. Você decorava os carros muito fácil, porque tinha 4 marcas. Você tinha Volks, Ford, GM e Fiat. Então você... aqui, ó. Olha lá, você achou, né? Põe na tela, ó. Isso que mandou. Rosiane Collor confirma que esse presidente praticava rituais de magia negra. Olha aí, né? Tá certo que ex-mulher sempre, né, é perigoso pegar um depoimento de uma ex-mulher, né? Dito isso, né? Não era ela apenas que falava. Ela está confirmando boatos que... enfim, né? Eu já ouvi cada coisa. O famoso sacrifício de uma estudante em Brasília. Essa história é pesadíssima. Então a gente decorava. Meu pai, ele tinha um orgulho que eu com 3, 4 anos, a gente andava na rua e eu sabia identificar todos os carros. Então eu falava, pô, o Renan, ele era mó nerd, né? O Renan era muito inteligente. Eu tinha um orgulho, eu sei todos os carros. E eu identificava todos os carros. Quando vieram os carros importados, começou a ficar difícil, porque você começou a não ter 4 marcas pra prática, você passou a ter mais de 20 marcas, com carros diferentes. A coisa foi uma grande revolução. Essa revolução foi tocada pelo Collor. Mas ele é um cara que ele era muito arrogante no trato, e isso mesmo quando foi senador agora recentemente, isso é um fato dado. Ele era muito arrogante, muito difícil, muito hedonista, e não soube lidar direito com o Congresso, e não soube lidar sequer com a boa vontade que a Globo teve com ele. O Collor, a gente pode cravar que ele ganhou a eleição porque a Globo assim o quis. A Globo pegou ele, não digo lá embaixo, mas pegou ele numa posição mais difícil nas pesquisas e ajudou e trabalhou ele pra ele subir. Porque você tinha um cenário, amigos, e olha só, o cenário era que possivelmente teríamos Lula versus Brizola no segundo turno. O Brizola era um inimigo público da Globo. O Brizola e a Globo se odiavam. Então pra Globo, ter o Brizola era tipo, sabe, vou perder minha concessão. E pra Globo ter o Lula naquela época, né, era um Lula dos anos 80, era um PT dos anos 80, era um Lula bem radical. Então o Brasil precisava fabricar uma figura de centro ou de direita responsável para evitar que o Brasil caísse na mão do Lula ou do Brizola. Eu não queria viver também no governo do Brizola. O que rolou? Fabricar o Collor. Era o melhor nome? Não. Se a Globo realmente fosse acertar, naquela época o Brasil precisava eleger um sujeito chamado Mário Covas. Mário Covas concorria pelo PSDB e na época
época que o PSDB, ele era uma fusão de sociais-democratas com democratas cristãos e tal. Na época, ele fez um manifesto público propondo um choque de capitalismo no Brasil. Negócio assim, elegantérrimo, tá? Baita de uma proposição. E o Mário Covas era o melhor candidato. Ele foi gente, eu não gosto de ficar elogiando o Tucano aqui. Foi o melhor governador de São Paulo aí, tranquilamente, dos últimos 30 anos. Assim, tranquilamente. Pode botar todos no balaio, bota o Tarcísio no balaio. O Mário Covas pegou uma São Paulo quebrada, ele entregou outra coisa. O Mário Covas foi um grandioso governador e era macho, enfrentava petista, era o único tucano que metia a boca em petista, metia a boca no Maluf, arrumava briga com todo mundo. Era um espanhol muito corajoso. Gênio também, brilhante, foi um dos melhores alunos, acho que era o aluno com a nota mais alta da geração dele, da Escola Politécnica de Engenharia da USP. Aliás, só pra vocês saberem, ele fazia na Politécnica, ele e o Maluf, eles eram rivais desde a USP, na Escola de Engenharia, então eles concorriam entre eles, era mó quebra-pau. Grande Mário Covas. Mário Covas deveria ter sido eleito. O Brasil teria se tornado um país muito melhor se o Mário Covas tivesse sido eleito presidente da República em 1989, mas não foi o caso. A Globo pega o Fernando Collor, coloca uma equipe pra cuidar do marketing do Fernando Collor, começam a soltar pesquisas por institutos ligados à Globo favoráveis ao Fernando Collor, e aí começa a rolar o efeito manada ao Fernando Collor e criam um mito desse Fernando Collor, esse cara dinâmico que corre pra lá, ele anda de jet ski e pula disso. O cara era muito... O cara ele justificava o investimento. O cara, ele era style na imagem. Mas, putanheiro como nunca, assim, um dos grandes putanheiros da política brasileira. Vou falar, desculpa o termo, desculpa Ana, um dos grandes comedores da política brasileira. Tarado como se não houvesse amanhã. E também chegado em outros prazeres da vida que eu não considero prazerosos, nunca experimentei, mas que para muitas pessoas é incrível, tá? E aí esse cara vira um presidente frágil, um presidente arrogante, perde a popularidade, chega num momento, faz aquele famoso confisco das poupanças, né? Acaba com a... Teve gente que se matou por causa do confisco da poupança no começo dos anos 90. E aí a coisa degringola, não havia solidez no governo dele, e aí é combinado entre o centro até a esquerda e a Globo junto, o impeachment dele, e tiram o Collor por causa do impeachment. Eles falam, foi por causa da Elba. A Elba, na verdade, foi o que pegaram, né? Foi o batom na cueca que eles pegaram pra poder incriminar ele. Ele, naturalmente, ele também era corrupto. Nada perto do que a gente viu nos anos de PT, né? Collor caiu, e aí o Collor desapareceu da política brasileira por um tempo, depois veio concorrer, quando forma ele recuperou os direitos políticos 8 anos depois, pra prefeito em São Paulo. Se eu não me engano, na eleição que ele concorreu pra prefeito, ele debateu contra o Enéas no primeiro turno. E eu lembro que me marcou muito, porque eu era simpático ao Enéas. Eu era criança, né? Não, a gente tinha 14 anos. Eu achava o Enéas legal. Eu era bobo. E o Enéas foi, né, a pergunta era do Collor, uma hora foi sorteado o Collor, pergunta pro Enéas. Eu lembro que o Collor falou assim, fala qualquer coisa aí. O tempo do Collor foi gasto em dizer, fala qualquer coisa aí. O Enéas ficou, aí o Collor, tá bom, fala qualquer coisa aí, né? E era isso, né? O Collor era essa figura, depois ele se elege senador pelo estado dele, pelas Alagoas, um estado que é um dos maiores exportadores de político lixo do Brasil, e na verdade um homem já devia ser conhecido pelo próprio fruto, né? O Collor foi governador das Alagoas. Quem disse que ele foi um governador bom das Alagoas? As Alagoas continuam sendo um dos 3 piores estados do Brasil até hoje. Analfabetismo, a dar com pau, fome, zero de cobertura de saneamento básico, não zero, mas cobertura baixa de saneamento básico, corrupção num nível alarmante, e aí a gente fica vivendo, né, as Alagoas da família Calheiros, as Alagoas do Lira agora, as Alagoas do Collor. Esses caras que, enfim, são parasitas, eles são um presente que a Alagoas nos dá, né, em âmbito nacional. Se eu não me engano, teve uma coisa boa, a Alagoas já produziu alguns grandes homens, os Zagalos, se eu não me engano, Mário Jorge Lopes Zagalo, salvo engano, ele era alagoano, alguém me corrija aí, mas dito isso, ele era as Alagoas nos trazem mais desgostos do que felicidades, tá? Com todo respeito aí nossos amigos de Maceió que nos assistem e tal, nossos amigos dos Alagoas, é um lugar complicado mesmo, muito corrupto, e até tem uma boa classe média em Maceió que poderia fazer a diferença, mas, né, tem que estar na luta, né? É uma luta complicada. Ele se envolve em escândalos de corrupção. O Diego Logos falou, o Covas não foi o pai da progressão continuada, o qual foi o grande câncer na educação do Estado? Não sei se foi ele o pai ou se isso surge no governo do Fernando Henrique, tá? Mas foi instituído no período que ele era governador, isso com certeza. Aí tem que ver se foi do governo federal ou foi ele que criou. Me corrijam aí. O Hugo Santos falou, Collor na verdade não renunciou antes de efetivar o impeachment? Acho que sim, mas aí os efeitos dele perder os direitos políticos ficaram dados ali, de qualquer forma. Fernando Collor de Mello, ele volta pra política e aí ele participa do escândalo do Petrolão. Ele é um dos
os propineiros, né? Só pra gente entender. Ele foi um cara que se ferrou por boas razões ali. E restou, né, o saldo da Lava Jato pra ele. Porque é muito louco, porque a Lava Jato, né, teve seus julgados sendo derrubados, né? Tudo o STF começou a operar pra salvar todo mundo, dos empresários, aos políticos, a operadores de toda a natureza. E aí sobrou pro Collor. Por que sobra pro Collor? Sobre os memes que vocês estão vendo nas redes sociais. Bota o tweet. Tem um tweet do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro se posicionou sobre isso? Sim, dá uma olhada no que... Flávio Rachada mandou-lhe. O ex-presidente Collor foi vítima... Não leu nem a primeira linha completa e já ficou indignado. É impressionante. E é muito louco que eu tô falando de um duelo entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro, enquanto eu autografo O Príncipe e o Arte da Guerra, que são duas máquinas, tá? Duas máquinas de estratégia de guerra, né? Isso aqui são dois manuais de guerra. De um lado, o Alexandre de Moraes, que leu os dois, isso tudo tá com os dois na cabeceira. E do lado, o Bolsonaro, que não leu nenhum dos dois. O Arte da Guerra é maravilhoso, porque eu posso abrir qualquer parte, qualquer excerto aqui, e vocês vão achar alguma coisa que vai ser válida na briga dos dois. Quer ver? Eu vou abrir aqui qualquer parte, ó, que o Sun Tzu fale. Mas lê em japonês. Tem chinês, em chinês é mandarim. Vamos lá. Sun Tzu disse, na guerra, o general recebe suas ordens do soberano. Aí ele comenta, tendo reunido um exército e concentrado suas forças, ele deve misturar e harmonizar os diferentes antes de montar seu acampamento. Depois disso, vem a manobra tática, nada mais difícil. A dificuldade das manobras táticas consiste em transformar o que é desonesto em direto e o infortúnio em ganho. Portanto, tomar um caminho longo e tortuoso depois de atrair o inimigo para fora do caminho e, embora começando a persegui-lo, tentar alcançar a meta antes dele, demonstra conhecimento do artifício da desviação. Olha só, Sun Tzu, há muito tempo atrás, falando sobre diversionismo. Vamos lá. Manobrar com um exército é vantajoso, com uma multidão indisciplinada é muito perigoso. Veja só, Bolsonaro, ele manobra uma multidão indisciplinada. 8 de janeiro foi sobre uma multidão indisciplinada, tosca, de pessoas perdidas fazendo caco, né? E eu posso falar que a própria bancada do Bolsonaro é sobre isso. Se você colocar um exército totalmente equipado em marcha, em ordem para obter uma vantagem, as chances são de que você chegará tarde demais. Por outro lado, separar uma coluna voadora para esse fim envolve o sacrifício de sua bagagem e recursos. Portanto, se você ordenar aos seus homens que enrolem suas armaduras e façam marchas forçadas sem parar de dia ou de noite, percorrendo o dobro da distância normal em um trecho, fazendo 100 li para obter uma vantagem, os líderes de todas as suas 3 divisões cairão na mão do inimigo. Ó que leitura, né? Sobre se precipitar, sobre gerir mal a movimentação da tropa. Os homens mais fortes na frente, os cansados, e nesse plano apenas um décimo do seu exército chegará ao destino. Se você marchar 50 li para se esquivar do inimigo, você perderá o líder de sua primeira divisão e apenas metade de sua força alcançará o objetivo. Se você marchar 30 li com o mesmo objetivo, 2/3 do seu exército chegarão. Podemos então considerar que um exército sem seu trem de bagagem está perdido, sem provisões está perdido, sem base de suprimento está perdido. No fundo, o que ele está falando é, se você não se prepara, tá, para suas movimentações, se você toma movimentações de guerra sem as devidas ações preparatórias, todo esforço, mesmo com um exército treinado, não de nada vale, tá? Dá pra dizer que o Bolsonaro, que ficou sonhando com golpe em todo o tempo, perde a eleição pro Lula e ele não entende as preparações e fica lá todo atabalhoado, mandando gente pra frente do quartel, chamando lá Mauro Cid, tentando convocar Freire Gomes pra dar um golpe, e no fim o que termina é com, né, todas aquelas pessoas que estavam nos quartéis, ou seja, um general, o exército despreparado, sem provisões, na frente do quartel, depois devastado pelo Alexandre de Moraes, tá? A outra coisa que tá aqui, que é uma das grandes lições do Maquiavel, uma das maiores de todas, eu já citei isso várias vezes, mas dá pra colocar aqui pra vocês tranquilamente, é o príncipe que forma um exército pra defender a sua cidade de mercenários, na mão dos mercenários padecerá. Uma das grandes coisas que fala é, cria um exército nacional. Tem um exército nacional. O exército nacional será fiel à sua cidade-estado. A minha pergunta é, o Bolsonaro montou um exército nacional ou ele montou um exército de mercenários? Basta ver, né, a base dele, a briga interna, Intergalácticos, Nicolas, Valdemares, todas as pessoas que estavam apenas lucrando com a imagem dele. O Bolsonaro não entendeu essa regra, ele montou um exército de mercenários, ele tá morrendo. A gente aqui, né, paciente, zen budista praticamente, lentamente construindo um exército nacional missionário, né? Temos a nossa bandeira preta, amarela e branca e não tem mercenário aqui no caminho, inclusive a gente fica expelindo os mercenários. Eles, né, de um lado o Xandão lê, do outro o cara não lê, tá? Vamos que vamos, né? Vamos lá, vamos ler o Flávio, mano, eu li meia sentença, já caí no riso. O ex-presidente Collor foi vítima de mais um ato de ódio de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Veja o que eu falei no... Vamos adequar. Eu falei, a Ana, não sei se ela vai se lembrar, que o ato de prender o Collor
Collor era uma demonstração de força do Alexandre de Moraes. Ó, eu prendo um presidente, tá? E eu quebro a regra sentida por todo o sistema político de que a Lava Jato tem que ser ignorada. Esta regra quebrada, a Lava Jato passa a valer caso valha contra um cara que foi aliado do Bolsonaro. Então tem dois recados. Meu velho, o jogo vai valer se eu quiser que valha, né? Então aqui Lava Jato vale, coisa 1. E coisa 2, ele é ex-presidente da República, esteja preso. Então ele faz uma demonstração de força. E o que o Flávio Bolsonaro faz? Acusa o golpe dando uma demonstração de fraqueza, como qualquer um que tem Bolsonaro como sobrenome o faz. Ao negar monocraticamente o segundo embargo da defesa de Collor, alegando selo protelatório, o que não é o caso, Alexandre cerceia ilegalmente a defesa e mostra exatamente como pretende fazer quando Bolsonaro for recorrer da decisão que o condenará. Jogo de cartas marcado. Ou seja, ele já está dizendo que o Alexandre de Moraes ele vai negar todos os pedidos de habeas corpus do Bolsonaro caso haja uma condenação, né? Ou seja, o Flávio tá dando como certa a condenação e prisão do próprio pai. Aí ele prossegue. Alexandre converte o alto significado do Estado Democrático de Direito em uma promessa frustrada pela prática autoritária de poder. Abre aspas. Nada compensa a ruptura da ordem constitucional, porque nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da Constituição. Ele cita ali Conrad Hess. Vamos lá, né? Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes faz isso. Eu não acho que o Flávio está errado na análise que ele faz. Eu só acho cômico, né, Flávio Bolsonaro, que você esteja reclamando do monstro que você ajudou a criar. Eu nem vou falar aqui do golpe que o teu pai tentou dar, então você vem falar de Estado Democrático de Direito, prerrogativas de direito de defesa, né, e cerceamento disso. O seu pai estava dando um golpe de Estado pra isso, mas não vou nem falar. Eu vou falar que o Alexandre de Moraes só tem esses poderes por sua culpa. E veja só como eu falo tranquilamente, a gente tem que ser super cuidadoso, galera, porque a gente sabe que a gente mora num país um tanto quanto complicado, né, e que a gente pode tomar processo. Mas veja, eu vou falar, Flávio, né, sabendo que ele pode me processar. Flávio, você fez rachadinha. O seu gabinete era um lar da corrupção. Seu gabinete de deputado estadual era um lar da corrupção. Era uma roubalheira. Seus funcionários, em parte, eram funcionários fantasma. Você era um rachador e o seu pai, para evitar que você fosse preso na Operação Lava Jato, entregou superpoderes para o STF, matou a Operação Lava Jato, ou seja, cumpriu uma parte de um acordo mortal para todos nós, que empoderou não só o Alexandre de Moraes, mas a Suprema Corte como um todo. Então, a sua existência, o fato de você estar livre comprando mansão e viajando pra Mônaco, custou muito pra gente. Custou mais do que você custa pros cofres públicos. Custou, pelo fato de você ser um ladrão vagabundo, custou um desbalanço de poder gigantesco que se expressa no Alexandre de Moraes. Fica aí. Olha, eu fiz um xingamento, hein? Olha, ele não segue a Constituição. Vai se fuder, seu careca vagabundo. Porque ele só existe porque você é um ladrão, e um ladrão covarde, que não é nem um ladrão igual a turma do PT, que era ladrão e puxava a cana. Não, você era um ladrão que no seu desespero pra puxar cana, pegou seu papai, que é um outro vagabundo, e ambos venderam tudo, venderam o Brasil, venderam as causas pelos quais vocês foram eleitos, pra se livrar da cadeia. E você não apenas saiu da cadeia, né? Você se salvou da cadeia, você continuou fazendo seus negócios. Todo mundo sabe que Flávio Bolsonaro e presidentes de alguns partidos vivem de fazer lobby com cortes superiores em Brasília. Você faz isso sim, você é um lobista em Brasília, e você usa o seu dinheiro amelhado com isso pra comprar casas. Você tem uma mansão que não dá pra você comprar com o seu dinheiro de senador. Todo mundo sabe que sua família dispõe de dezenas e dezenas de imóveis comprados no Rio de Janeiro, alguns em áreas de milícia, comprados com dinheiro em cash. Ou seja, você é um corrupto, você faz parte de uma família de corruptos, e não adianta reclamar, você especificamente, do Alexandre de Moraes, porque ele só tem esse poder porque vocês quiseram proteger não só o teu rabo de ser preso, mas proteger o patrimônio que vocês amalharam nesse processo. Então, o problema, Alexandre de Moraes, que é todo nosso, existe por culpa de vocês. Ele colocar as coisas ali também, né, é muito bom porque ele deixa muito claro um sistema de relações específico que tem, né. O Collor, ele foi um aliado forte dos Bolsonaro nas Alagoas. O Collor, ele montou um bloco ali, uma aliança muito imperfeita, uma aliança doentia, que envolvia um duelo entre Collor e Lira versus os Calheiros nas Alagoas. Olha que doido, né? Foi montado aí esse PEC, e o Bolsonaro fez campanha, e teve campanha feita pelo Collor nas Alagoas. Só pra vocês entenderem, o Collor virou um aliado. Tem vídeos que estão rodando aí na internet, tenta achar, Ana, tem no Twitter, do Collor apoiando o Bolsonaro. Aí, naturalmente, os petistas estão todos rindo. Ai, kkkk. Ai, kkk, olha só, não sei o quê. Ué, o Collor também foi aliado do petismo. O Collor foi aliado de vocês antes. O Collor, como um bom cara do centrão,
das Alagoas, ele foi aliado do PT também. Ele é aliado de quem for, pagou, levou. Não à toa que o escândalo dele é derivada do Petrolão. Olha aí o Collor. Mas tem vídeo, tá? Tem uns vídeos dele fazendo campanha pro Bolsonaro, tá? Tava ele lá com o Bolsonaro. São esses caras. E você percebe, é um ex-presidente da República. Ele chegou no ápice, tá? Que um homem público pode chegar aqui no Brasil, que é ser presidente da República, e o cara não larga o osso. Igual o Sarney não largava o osso. Tipo, você chegou no topo, sai da vida pública. Faça uma fundação. Fernando Henrique, o único, né? O único presidente decente que a gente teve, Fernando Henrique Cardoso, saiu da vida pública, montou uma fundação, cuidou do legado dele. Não precisamos gostar do cara em nada. Foi o único cara ali, né? Que ele entendeu a lógica da carreira dele. Pô, cheguei à presidência da República. Não, esses caras chegam à presidência, mas como eles têm que manter a estrutura piramidal, patrimonialista deles nos seus estados, aí o cara tem que continuar sendo político. Aí fica aí sendo senador e não sei o que, né? Tem vídeo aí, ó. Vamos ouvir ele. Bolsonaro! 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 É que foi o Riso que me ensinou a mexer com o som. Entrou o nono, né? Que já foi. Foi Yuri. Pô, tu tem que assinar 2, tá? E é isso, sim. É ridículo, cara. Eu não consigo ser simpático, não. Prosseguindo, amigos. Se você procurar, você vai pegar vídeos também entusiastas dele, ele apoiando, né? Ele explicando e tal, blá, blá, blá. A esquerda tá defendendo, tá rindo e tá tirando onda, e os bolsonaristas já vão falar que essa prisão só aconteceu para desviar a atenção pública do escândalo do INSS, tá? Eu acho engraçado isso porque, se eu não me engano, o Nicolas falou isso ontem. Já o Xandão vem, tá? Pra desviar o foco do PT. Não é isso. Mas lógico que o PT respira aliviado. Por pelo menos alguns dias. Essa não é uma notícia tão grandiosa. Ninguém liga pro Collor. E eu acho, Ana, se a gente andar na rua e entrevistar 10 pessoas, pelo menos umas 3, 4 sequer já sabem quem é o Collor, especialmente dos mais novos. É ou não é? Perguntar pra gente, jovem, pouco informado, quem é Fernando Collor. Eu cheguei até a ouvir algumas pessoas que eu falei, nossa, o Collor foi preso. As pessoas assim, nossa, mas ele não foi, 10 anos atrás que ele foi preso? Eu falei, não, gente, acabou de ser preso hoje. As pessoas não... Achei que era notícia velha. Eu falei, não, agora. As pessoas não concatena, já estão meio que esquecendo quem é o cara e tal. Mas esse assunto do INSS, só pra ficar claro, esse assunto terá desdobramentos. Esse assunto é um assunto muito ruim, é um assunto delicadíssimo pro governo Lula. E só pra gente entender, o Alexandre de Moraes, se ele precisava fazer algo midiático em cima dessa prisão, não era pra ajudar o Lula ali, tá? Essa prisão, ela é uma resposta ao Bolsonaro num jogo de gato e rato, que envolve o Bolsonaro também. É um jogo de gato e rato. O que eu soube hoje de manhã, você falou, o jogo, o mapinha é esse, E sim, o Alexandre de Moraes, ele o tempo todo tenta mostrar força. Aliás, é importante falar isso pra gente até relembrar a matéria grande que teve com ele lá no Financial Times, tá? Porque ela rodou bastante. Foi Economist ou Financial Times? Só me corrige. A matéria sobre o Xandão. Ali, tá? O Alexandre de Moraes também entregou, não só, ele entregou uma vaidade muito grande, tá? E os homens começam a cair por conta disso. Ele começa a não medir mais o poder que tem, e quando você não consegue medir mais o poder que tem, porque acha que seu poder é muito extenso, você não sabe também como avaliar qual o tamanho dos seus adversários, né? E a consequência dos seus atos. Não entender o próprio... Achar que você é maior do que você realmente faz com que o tamanho relativo seu para com seus adversários seja avaliado de uma maneira incorreta. Às vezes você acha que você pode arrumar briga com um sujeito que é maior que você. O Alexandre de Moraes, não se iludam, gente. Ele teve danos com essa briga com Elon Musk. Ele procurou a saída honrosa em que ele pareceu brabo e tal. Mas ele tirou o Twitter do ar no Brasil, entendeu? E o ato de tirar o Twitter do ar é igual você tirar a arma do coldre. As pessoas já entenderam quem é o Alexandre de Moraes, as pessoas já entenderam a repercussão. O Alexandre de Moraes perdeu grande parte do poder que ele tinha na imprensa brasileira, tá? A defesa que havia do Alexandre de Moraes hoje resta por grupos de esquerda, alguns juristas alucinados, o Reinaldo Azevedo. Você não vai achar na Folha de São Paulo, a lisura disso, daquilo. Você não vai achar no Estado, você não vai achar. O Alexandre de Moraes, ele é um bode na sala hoje. Ele é um problema que todo mundo sabe que existe. E ele achando que ele é o super bode. Pô, eu sou o bode mais incrível do mundo. É complicado. O Alexandre de Moraes não pode se esquecer que o poder dele deriva da existência do Bolsonaro. Então, logo, o Bolsonaro não exista mais como uma ameaça, tá? Meio que o Alexandre também não existe como solução. Não servindo mais como solução, dado que a ameaça não existe, você também perde a tua validade. E aí entendam isso. Isso aqui é bem importante pra vocês medirem. Ele postergar e ele transformar esse processo numa longa aventura de enfrentamento ao Bolsonaro é bom para manter ele como poderoso. O poder dele depende do Bolsonaro. E isso vocês precisam entender. Você
fala, mas como assim depende? Ele é um ditador. Ele não é tecnicamente um ditador. O arranjo garante os superpoderes dele. Ora, a gente poderia falar, por exemplo, que se ele não tiver maioria na composição do STF, você tiver uma composição do STF que não lhe outorgue estes poderes, ele não vai poder fazer nada. As pessoas sempre falam, eu já vi a defesa dele e de outros ministros do Supremo. Mas as decisões dele, elas são ratificadas pelo Pleno. Não é que assim, ele numa decisão... Sim, mas as decisões monocráticas dele são sempre ratificadas. Então não dá pra falar que ele é um ditador uno, porque o poder dele é garantido pelos demais. O poder do Alexandre é garantido pelos demais. Então quando só pinta, é o Alexandre, não é o Alexandre, é o Alexandre, é todo mundo, é o Alexandre, é o Gilmar, é o Fux, é a galera toda. No fim, todo mundo outorga. E por que outorga? Porque no ano de 2019, o STF tava na parede, o STF tava emparedado, frágil, perdendo todas as decisões, o STF tava sendo macetado. E aí, eles achavam que isso era coisa da Lava Jato. Aí eles perceberam que o bolsonarismo tava indo pra cima deles. Eles precisavam fazer alguma coisa. Ali, na primeira metade de 2019, eles instituíram aquele inquérito. E foi dado pra ele a responsa do inquérito. Tipo, alguém precisa ser o macho que vai peitar a Lava Jato e depois peitar o bolsonarismo. Quem foi esse cara? Alexandre de Moraes. Ele falou, joga no colo do pai. Ele tinha uma característica, eu já falei isso, policialesca. Ele sempre foi um cara policialesco, cuidou de Secretaria de Segurança aqui em São Paulo. Adora uma investigação. É um cara, pode pegar aqui, talvez o Fux também seja saudável. É de longe o cara mais fisicamente saudável do STF. É um homem que adora estratégias de guerra. É um homem implacável ao longo da vida dele, tá? Muito cedo passou em concurso, se torna professor, publica livro, publica tese. Ele é um cara muito efetivo. O Alexandre de Moraes pode não ser, vamos dizer, o homem mais brilhante em termos acadêmicos e tal, mas não precisa. Ele é suficientemente bom e suficientemente inteligente para ser hoje um dos homens mais poderosos do Brasil. E ele fez algo que os outros ministros não fariam, que ele comprou a bronca pra ele. Ele comprou aquela bronca. Então entenda uma coisa, o pessoal que tá assistindo. Naquela época, em 2019, todos os ministros praticamente eram atacados, em maior e menor grau e por razões diferentes. Foi o Alexandre que falou, joga pro pai. Então, ele ganhou perante os seus pares uma legitimidade gigante. Ao longo do processo, ele passou a ser atacado. E aí ele falou, e aí, vocês vão me deixar sozinhos? Eles, não vamos. Então os ministros do STF não têm apenas dívidas de gratidão. Eles sabem muito bem que todos eles têm o poder que eles têm, porque o Alexandre teve coragem de fazer isso em nome deles. Portanto, eles validam o Alexandre. Então fala assim, o Alexandre é o ditador. Não é ele o ditador. Você sabe, porque, eu volto a colocar, a decisão dele vale porque ela é ratificada pelos pares. Aí você tem que pegar, por que os pares fazem isso? Então o STF tem o superpoder. Sim, a gente pode falar que a gente tem uma... É uma tirania, tá? É uma tirania de muitos, tá? A gente tem uma oligarquia, uma oclocracia, não sei como você quer chamar. Você tem um grupo pequeno de pessoas, compostos também pelos ministros do STF, mas não só por ministros do STF, que decidiram o que deve ser feito com o Brasil. E essas pessoas exerceram o poder, as instituições aceitaram a autoridade delas, porque assim, se é flagrantemente legal o que eles fazem, por que o exército não se pronuncia? Por que os demais não se pronunciam? Ora, porque todo mundo aceitou, em maior ou menor grau. Aceitou. Havia um impasse, o impasse foi aceito. O sistema jurídico brasileiro, né? Não, a norma fundamental. Você foi aluna disso, você é advogada, né? A norma fundamental. Porque foi tudo redesenhado. Você criou, porque no fundo, o que vale é a força. Não tem norma fundamental. Você tem Hans Kelsen. A norma fundamental é metafísica. Não tem porra nenhuma. A norma fundamental é uma espada ou uma voz sedutora. No caso, o STF seduziu quem tinha poder e convenceu e fez um jogo de convencimento e construiu um arranjo de poder que permitiu que as oligarquias brasileiras se mantivessem mandando no Brasil. Então, banqueiro que já estava sendo preso, dono de empreiteira, político, presidente de partido, todo mundo falou, gente, Lava Jato, esse jogo ficou confuso aqui, ainda meteram um louco na presidência da República, esse Bolsonaro. Vamos rearranjar. Quem rearranjou? O STF. E quem rearranjou em nome do STF? Alexandre de Moraes. Então é um arranjo, né? Porque assim, o Alexandre de Moraes, ele não tem as legiões. Você entende? Assim, quando tinha o problema da briga ali entre os principais homens ali de Roma, né? A Guerra Civil Romana, Sula, César, todo mundo. O que eles tinham? O que o Mário tinha? O que o Sula tinha? O que o César tinha, meus amigos? Marco Antônio teve, Pompeu, Crasso. O que eles tinham? Tô aguardando aí. Vamos ver se alguém fala. Quer ver o primeiro a falar? Vamos lá, o primeiro a comentar. Legiões, acertou o 21. Legiões. Eles tinham as legiões. Eram os homens que tinham as legiões que brigavam entre si, tá? Esses homens foram, né, subvertendo a lógica republicana romana. A lógica republicana romana tinha no Senado, que representava os interesses da elite romana, das grandes famílias que fundaram Roma. Ele tinha um instrumento que outorgava poder pra um, então esse general vai pra cá, e eles fabricavam grandes homens. O que Roma fabricou de homem foda,
não tá na história, assim, não dava pra ninguém competir, porque Roma criou uma máquina, né, geradora de grandes homens, e queriam todos ser reconhecidos como os grandes heróis de Roma. Pelo momento que você criou uma sociedade naquela época, na antiguidade, em que homens oriundos das maiores famílias competiam pra ver quem eram os melhores administradores públicos e generais. Na prática, isso. Você criou uma máquina, todo mundo queria suceder e entrar pra história. Então, pô, eu quero conquistar essa área nova pra Roma, eu quero ganhar aquela batalha pro Roma, eu quero defender Roma desse invasor. Era uma briga, era um pau, todo mundo queria ter um triunfo, todo mundo queria brilhar. Então, essa era a lógica romana. Só que em um determinado momento, alguns homens falaram, pô, eu tenho as legiões, né? E as legiões me aclamam como um herói. Quando quem me contou isso foi o Higg, depois eu confirmei, é verdade. O Cipião africano, que foi o homem que derrotou o Aníbal na Batalha de Zama, no final ali das Guerras Púnicas, da Segunda Guerra Púnica, o Cipião africano, ele foi aclamado pelos legionários como um imperator. Então eu sempre havia um medo, tipo, e se esse cara, se um desses caras que são sensacionais, esses grandes generais que controlam as legiões e que são populares, resolvem dar um golpe de estado e acabar com a república? E aí todo mundo, ficou aqui, né, a guerra civil, porque foi isso que aconteceu. O Alexandre de Moraes, ele é comparado a isso, mas não dá pra comparar, ele não controla as legiões. O que o Alexandre de Moraes controla na prática? Ele controla o Senado. O Senado. Ele é um representante do Senado, entendeu? A elite outorgou esses superpoderes pra ele, e aí ele, com base nesses superpoderes, ele tem legitimidade porque ninguém contesta perante as legiões. Por isso que ele faz valer os julgados dele. Ele vem com o julgado, os outros pares dele da elite dão ok, e as legiões obedecem. As legiões obedecem. A Polícia Federal recebe um despacho, cumpra-se. Ela vai lá e cumpre. O ato da Polícia Federal de cumprir é um ato de aceitação de uma autoridade. Eles estão aceitando o que veio daquela autoridade. Saca? Então assim, tem que entender o regime pra você fazer uma análise certa, porque só ficar gritando, ele é um ditador, é coisa de burro. É coisa de burro. Não, é coisa de burro. Então vocês não sabem nem o que vocês estão combatendo, porque não é. E o bolsonarismo, que finge que é um adversário deles, o bolsonarismo é burro, porque o bolsonarismo não sabe, então, que é o STF como um todo que outorga esse poder, e que o STF tem aliados nos partidos políticos, no centrão, nos outros tribunais, em tribunais estaduais, no empresariado, nas grandes bancas advocatícias do Brasil. Olha, sabe, só que como o Bolsonaro, né, eu vou falar, foda-se, o Bolsonaro e os filhos dele, especialmente o Flávio, fazem negócios com muitas dessas figuras importantes da política brasileira. Fazem negócios, ganham dinheiro. Então o lance é isola no Xandão. E aí esquece. Vê se o Bolsonaro fala de certos ministros do STF. Nunca abriu a boca pra falar. Vê se ele vai falar de alguns ministros do STJ. O Flávio, então, né? A real é essa. Então quando eles ficam falando, o ditador, Xandão, não, Bolsonaro, deu um nome aos bois, as decisões deles são ratificadas pelos outros ministros que você não cita, por algum motivo, né? Porque o Xandão sozinho não tinha isso. Entenderam, galera? É muito importante vocês entenderem o que eu falei aqui, galera. É importantíssimo. Porque se não entender, vocês também vão ficar combatendo moinho de vento. Aquela coisa, fala, não, o Xandão é ditador, mas os outros ministros do STF, inclusive, na maior parte dos vezes, os próprios nomeados pelo Bolsonaro ratificam. Os próprios nomeados dele ratificam, então o que vocês estão falando? Ué, é muito fácil pra ele. E ratificam por algum motivo. Não é que eles têm, meu Deus, o Xandão, se eu não ratificar, que o Xandão vai me matar, ou ele vai vir aqui me dar porrada. Não, algum motivo eles têm pra ratificar, certo? E aí eu gosto desses paralelos históricos e dessas analogias históricas, porque, como disse o Oswald Spengler, a história não necessariamente se repete, mas ela meio que rima, certo? Ela meio que rima. Então você vai encontrar paralelos, porque existem certas constantes na história. Uma das grandes constantes na história em sociedades que se tornam complexas, que não são sociedades pequenas, tipo tribais, 30, 40 pessoas, é o surgimento de classes, tá? Aí eu vou estar evocando Marx aqui, mas sim, se não o único motor da história, tá? A luta entre as classes é um dos motores da história, sim. Porque você tem, ao longo de toda a história humana reportada, brigas entre classes, representações, faccionalismos políticos entre classes. Então isso não é o único motor, e com certeza não é, mas é um dos motores. E essas brigas, né? Se não, por exemplo, a briga romana era uma briga entre a elite, né, os representantes dos interesses da elite, e os representantes de interesses populares. Falando populares aqui, homens livres romanos. Grande parte da guerra civil em Roma se dava pelo interesse frustrado de cidadãos romanos, por exemplo, que perderam suas terras ao longo do tempo, foram despojados de suas terras pelas mais diferentes razões. A terra foi concentrada na mão, vamos lembrar, tá? De grandes senhores, gente, homem muito rico. E aí aquele pequeno proprietário romano se muda pra Roma, ele vira um proletário em Roma, né? Não tô falando do escravo. Você teve as rebeliões dos escravos, né? Tem a famosa história do Espartacus, mas vejam a revolta do Tibério e do Caio Graco. São revoltas de homens, de cidadãos romanos, que queriam fazer uma reforma agrária para que o cidadão romano tivesse terra. E isso,
essa briga, ela prossegue ao tempo, ou seja, era uma guerra de classes. Tinha uma guerra entre os populares e as elites. E aí o César, por exemplo, era amado pelos populares, o Mar era amado pelos populares, o Sulla era um representante das elites. Se a gente fizer essa analogia aqui com o Brasil, tá? O que eu posso colocar aqui pra vocês, né? Fazendo uma analogia. O Bolsonaro é representante de uma rebelião popular das classes médias. E o Alexandre de Moraes é o representante da elite. Então o Bolsonaro é o cara que pegou aquelas manifestações nas ruas e ele falava, eu represento a vontade do povo. Mais ou menos, porque tem a parte de baixo da população, né? Existe o povão mesmo, que nem se pronuncia politicamente, o povão vende o voto. O povão é quem vota no Lula por causa do Bolsa Família, esse exemplo. E tem aquela classe média, que é a parte produtiva do Brasil, que elegeu o Bolsonaro como seu líder. Então você teve uma guerra-facção, que entenda, amigos, é uma guerra de classe. A guerra entre Bolsonaro e Xandão é uma guerra de classe. Então dá pra falar que o Xandão se comporta como uma espécie de Sula, ou Sila, chamem do que quiser, que é o homem que teve muito poder na mão colocado pela elite pra derrotar uma revolta popular, por exemplo. Faz sentido, não faz, gente? Aí você fala, pô, isso aqui rima com a história romana. Aí você pode rimar com a história romana, saca? Tá certo que o Brasil não é Roma, né? Você vai achar exemplos mais redondos uma construção analógica, sei lá, com os Estados Unidos da América, a grande potência. Mas você vê que, né, você vai rimando aqui, meio complicado rimar latim com português, mas você vai rimando. Vocês viram uma das cenas mais emblemáticas do ano, tá? Este é tranquilamente um dos, vamos dizer, momentos mais meméticos. Põe na tela. Essa imagem já parece um meme, mas essa imagem é real, né? Não parece A. Eu não acreditei quando eu vi isso. Parece A, né? Porque assim, a moça, ela botou um queixão pra frente. E ela, punho fechado. Ela foi pra porrada? Tava braba. Me expliquem isso, galera que tá assistindo aí. O que aconteceu? E assim, primeiro a semiótica da imagem. Você tá posturada, você está inteligente, calma, posturada, mas autoritária, talvez com leve crazy eyes. E ela... ali... Braba. Por quê? Qual é o motivo da briga? Eu vi o seu discurso ontem, eu reagi, mas... Vamos lá. E tem um sargento Nantes atrás, né? Falando, isso vai dar ruim. O Nantes participou da briga, né? Sim, e aí o Nantes falou assim, Amanda, eu tive que te segurar, porque se eu encostasse nela, eu ia falar que eu tava... Sim. Né? Enfim. O que aconteceu essa semana? Aumento da inflação dos professores, e claro que eles querem muito mais. Por que botaram o Milton Leite ali? Brincadeira. Mano, esse é difícil, viu? Enfim, então o aumento dos professores, um aumento da inflação justo, né, 5,2, e eles queriam muito mais. E eles estão em greve, uma greve que o Ministério Público já mandou derrubar a greve, eles seguem na greve, enfim, um terror aqui na cidade de São Paulo, os alunos sem aula, enfim. E eles foram lá causar. Só que foi muito engraçado, porque eles fizeram a manifestação deles durante o dia. A votação começou às 7 horas da noite. Começou a manifestação, eu fui olhar, não tinha mais ninguém. Acabou o horário de expediente. Sim, aquela coisa... clássico, né? Combinadinho ali. E aí tinha meia dúzia lá na galeria, bem bravos. E os discursos anteriores ao meu, eles eram assim, vagabundo. Eu falei, eu vou colocar a bola no chão. Eu falei, eu não vou chamar ninguém de vagabundo. Eu vou mostrar os dados. Comparei com o governo Lula, que tirou 3 bi de educação. Comparei que o nosso piso é 13% a mais do que o piso nacional, enfim. E eu falei até pro Pereira, falei, olha, não vai ter de redes, tá? Porque vai ser um discurso, assim, muito técnico e até um pouco chato. E foi exatamente esse que eles começaram a me bater, assim. Eu vi. Plateia de uma maneira assim. Você basicamente tava falando e você não tava lá xingando eles. Não, eu tava mostrando outros dados. E aí os caras começaram a te interromper sem parar. Sem parar. Sim. Foi a maior interrupção que teve. E, enfim, voltou meu tempo 5 vezes, eu não consegui fazer 5 vezes, voltou meu tempo e aquela coisa toda. Quando acabou, eu desci e aí já era pra votação. Aí a vereadora Dino... bota ela ali, não vamos ser injustos. É que tem umas imagens muito assim, boas. A internet é um lugar muito fértil. Essa foto tá essa ficou fofinha. Essa melhorou bastante, hein? Essa foi generosa. Essa aí tá bem boa. Tá bem boa. Essa aí eu até postei. Muito fofinha. Essa eu postei. Minha preferida é essa. Essa daí realmente foi... Ana, você é cruel, Ana. Eu só digo isso pra você. Por isso que ela tá aqui. Ela não tem crazy eyes, mas em compensação, né? E aí, quando eu desci, ela falou assim, por que eu quero saber da vereadora? Achando que eu ia arregar. Eu falei, você quer saber o quê? Tô aqui, me pergunta, então. E aí, foi essa cena, muito icônica, assim. Aí todo mundo começou a tentar separar e tudo. E aí, a sessão foi derrubada. Acabaram a sessão, o presidente mandou a galera sair da galeria, enfim. E aí, a gente foi pra uma salinha, derrubou a sessão por quase 1 hora. O presidente mandou tirar a galeria, mas se tirasse a galeria, não teria votação. E aí, eu falei, não, então agora vamos votar. Porque a votação era o que eles não queriam.
queriam. Falei, eu não vou ajudar eles tirando a galeria, Sim. eu não vou cair no golpe deles. O presidente falou assim, Amanda, você decide. Tira a galeria ou não tira? Se tirar, pode derrubar a Lógico. sessão. Falei, não tira, não. Foda-se. Deixa eles aí pra eles verem que eles perderam, inclusive. Sim. Falei, então mantém eles ali pra eles verem. E aí, no final, eu votei e falei assim, tô votando e vocês, hoje em dia, não merecem nem os 5% da inflação. Então foi maravilhoso. Só que vai ter segunda votação agora em terça-feira. Aí o bicho vai pegar. Mas foi, enfim, foi uma coisa que a gente não fez cartaz, não chamou de vagabundo, nada assim. Eu falei, eu vou fazer um discurso. Falei, Eu vi. não se empolgue. Falei, Você vai fazer foi um dos discurso discursos mais light. tranquilo. É? Dados, a gente nem postou todo, mas assim, o resto era tudo com dado. 13%, uma chatice danada. E foram quando eles mais se manifestaram. E aí eu li uma mensagem de uma amiga minha que ela realmente tá tentando levar o filho dela na escola uma semana, ela não Eu tem vi, aula. eu vi. Eu Ela me passei mandou esse hoje de discurso novo. ontem. E foi o que ela falou. Tem criança que tem segurança alimentar. E aí? Ficou uma semana, 10 dias sem comer? Sim. O que a Amanda tá explicando é uma coisa básica. Muita criança Se cuja alimenta mãe na trabalha, escola. ela precisa se alimentar na escola. Por isso que a grande parte da discussão sobre educação no Brasil é sobre merenda. É. E aí essas famílias dane-se, porque nós vamos nos organizar, os professores. Isso né, assim, tem um quê de psicopático nesse processo. Tem, total. E não é injusto. A gente paga 3% a mais, realmente. O piso é 4.300, São Paulo já paga 5 mil e pouco, enfim, vai pagar agora muito mais, quase 20% do piso salarial do Brasil. Então é uma injustiça que eles fazem com as crianças e eles usam tudo isso, mas no fim acabou saindo um meme ali muito até divertido, porque a rede social é muito boa, né? A rede social não perdoa. Foi Muito assim, mas bom. foi uma. Eu vi você, assim, isso Eu aqui tava foi. muito calma. Não, você tá mais posturada. Tranquila. Você tá posturada. E teve um lance, porque as redes sociais naturalmente rodaram isso, mas você vem se firmando como uma liderança. Como é que eu posso falar? Lógico que você é combativa, mas você tá exalando, melhor o termo, uma autoridade de figura pública, eu ia falar homem público, mas é errado, né? Mas não, sim, você. De pessoa pública. Eu vou mudar o termo. Não é uma ofensa isso, não a você, no caso ao Arthur ou ao outros, ao próprio Kim. Você encarnou a autoridade antes deles. O Kim demorou pra encarnar o deputado Ele era Kim. muito novo também. E ele falava assim. Você encarnou, assim, em poucos meses, você já é uma autoridade pública. Você encarnou o mandato. Tanto que, assim, eu já falei da sua evolução. Ontem eu falei da sua evolução como oradora. É que não é o meu forte. Não era o seu forte. Isso é uma coisa que é legal falar. Cada um tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. E a gente precisa saber o nosso ponto fraco. Eu nunca fui uma boa oradora. Não me julgo melhorou já, boa hein? Melhorou. De gravação de vídeo e tal. Mas eu tento compensar em outras formas, né? Isso é legal, porque às vezes a gente vê um Kim, um Renan, que chega no evento da galera e rouba a cena, assim, enfim, né? O Renan acontece isso. Os meus skills, eu sou o oposto da Amanda. Eu tenho muito discurso, mas, mano, eu sou todo fumbango, perdido. Alguém tinha uma foto, Amanda, deu no... Eu fiz o discurso, nossa, que discurso. Aí eu sentei e fiquei assim, ó. Parecia que você tá lá preso, né? Eu tô assim. Nossa, eu É um tirei foragido essa de foto no Cuba. evento. Foi você que tirou a Tirei- foto? Não, mas eu tirei pra mim. porque Ele era um foragido. Um pasmado. Deportado. Que é o diferente, tipo, você já entendeu o processo. Você entendeu assim, você está revestida do cargo. Eu não tenho isso. Eu sento e fico... Mas é legal que a gente entenda que cada um tem um talento. Sim. E quando você não tem, às vezes, um talento, não é porque você não pode ser também, às vezes, uma figura pública, Lógico. né? Mas você tem Lógico. que compensar os seus talentos. Porque isso eu me coloquei muito. Falei, meu Deus, como que eu vou chegar numa régua de um Kim, que é um ótimo orador, de um Arthur, que ele domina. O Arthur chega, ele pega o microfone, ele convence qualquer plateia, né? Ele tem o poder da oratória, do Guto, O carisma natural do Guto né? Que ele chega poderosíssimo, e aquele humor ácido, assim, Sim. aquela piadinha ácida, que eu não tenho. Eu falei, como? Mas cada um tem um talento. E é legal a gente falar isso, porque no começo eu falava, eu nunca vou conseguir chegar a ser um Kim. Mas cada um tem um talento. Exato. E os talentos... E eles se completam, né? Exatamente. Principalmente Existe num grupo. Exatamente. Existe uma complementaridade que é ferrada. E aí entra o ponto, porque sobre a autoridade que eu ia te falar. Então, fazendo muitas comparações da Amanda agora com a Meloni. Já te falei isso. Então, por que fazendo uma coisa? Um, sobrenome italiano. 2, cabelo mais ou menos da mesma cor, tal. Só que ao inglês, o gravitas. A Amanda tá tendo gravitas. Inglês não, latim, né? Ô, Renan Burrão. Porque eu já falei várias vezes, tem uma coisa que os antigos falavam, que era os céleras e grávidas. Grávidas de gravidade, de peso, e céleras de velocidade. Quando você é jovem, você tem céleras, você é veloz, você causa, tá caótico. E o grávidas, regimental, sério, autoridade, força, poder. Você encarnou o grave muito rápido, mas muito rápido. Você tem autoridade, aí você passa e as pessoas começam a te entender como uma figura que exerce poder. E eu acho que isso vai facilitar muito a tua vida na política. Tanto que, não sou eu falando, assim, eu já vira e mexe, falo com o Oliver disso, já falei com o Pirajá, mas o seu relacionamento
dentro da Câmara e com a Prefeitura é de outro nível. Aí eu vou falar aqui, em bom português, o fato da gente hoje estar fazendo gestão na subprefeitura da Vila Mariana, que é uma conquista da Amanda Vettorazzo, o Kim também teve um papel, mas é uma conquista, acima de tudo, da Amanda Vettorazzo, é sintoma de alguém que já é entendido como uma expressão de poder muito rápido. Porra, isso é do cacete. E nunca conseguiu. Não, a primeira vez que o MBL se fez respeitado numa instância de poder, nesse nível. E se mostrou, reforçou no evento. É. Né? O evento é verdade, o evento também. Então, isso é muito novo. E é muito engraçado que... E vem junto com o partido. Mostra uma maturidade de grupo. Sim, União Progressista, você tá falando, né? Entendi. É uma importante federação. Tá, brincadeira, lógico. Do outro partido. Daquele coloridinho aqui, assim. Eu gosto de animalzinho, né? Acabei de vir de uma ONG de capivara. É bom, eu gosto de ONG de capivara que elas servem de alimento pras onças, né? Uma cadeia alimentar. Tadinhas das caps. Mas, enfim, é isso. E o Ítalo também é um pouco assim, né? O Ítalo Ítalo mostrou uma monumental. gestão municipal que endossou na campanha, porque a gente viu o trabalho do Ítalo, não é um trabalho de rede social, o Ítalo não explode, nossa, tem milhões de seguidores, milhões de views, mas é um trabalho muito consistente de dia a dia. Sim. E se firmou na campanha, em voto, Sim. né? Porque a gente sabe se tá dando certo ou não depois de 4 anos. Sim. Quando você tem o voto, não adianta você ter like, não adianta, enfim, você vê na urna se o seu trabalho foi reconhecido pelaquela população ou não. Sim. Né? E o Ítalo mostrou o trabalho dele ali, então é extremamente importante amanhã o congresso, vai ser acho que meu primeiro congresso que eu vou já como vereadora. Como autoridade né? pública. Uma excelência. Mas isso é sensacional. Cara, Amanda, lembro-me de conversar com a Amanda em 2019. 19, numa vez que você foi lá, a gente já colocou você no MBL News. Do nada, eu fui Do conhecer, nada. eu não sabia nada, assim. Aí o Renan, não, legal, então fica aí pras 19 horas. Eu, tá bom. Aí me jogaram no sofá, gravando eu. Eu tava eu com o Renato. Tá aquela da live lá. E aí, ainda bem que tinha um ursinho assim, mas eu fiquei segurando o ursinho e falei, e agora? O que eu faço? Objeto de né? apoio emocional. Total, assim, total. Achei ótimo. Eu fiquei no sofá, ainda bem o Renato, né? Grandinho. Ocupa um espaço, legal, Fiquei um né? ursinho junto com outro ursinho aqui. E foi muito legal. Só que foi já jogar pros leões, né? Não, mas assim... Mas tem que se testar. Essa semana também eu fui presidente da comissão. E foi muito louco, porque imagina, eu era vice. Eu já tive uma comissão. Ser presidente e tinha um PT PSOL de um lado. E aí eles falaram, eles vão tentar me jantar, porque eles vão falar, virou presidente agora, vou mandar regimento, eles têm de 3, 4, 5 mandatos. E eu falei, mas foi bom, porque senão você não se testa. Então aí, como presidente da comissão, você se testa. Então tem que se jogar pros leões mesmo. Primeira live, vai. E tá sendo tranquilo? Não tranquilo, mas como tá sendo presidir? Pô, é legal. É legal porque você se força a entender o regimento. Porque uma coisa é você tá coadjuvante ali, que você vota sim ou lógico, não. Você não sabe o regimento, você não põe a ordem ali, né? Você não põe ordem. Quando você vai entendendo mecanismos, você cria poder. Porque tudo é um mecanismo de você barrar, de você avançar, enfim, de você entender e você conversar também com os pares antes. Porque se você não conversa, você nunca vai aprovar nada. Capaz, né? a Amanda tá falando pares, a Amanda tá toda política, cara. Isso é muito louco. Eu lembro da Amanda. Gente, será que eu concorro aqui em Taboão? Taboão da Serra. Vem perder em São Paulo. Vem ser da chapa do Arthur pra perder em São Paulo. E é muito louco. É igual, vamos dizer, sei lá, Fórmula 1 ou futebol, por exemplo. Naquela chapa, é como se você fosse uma equipe de Fórmula 1, ou um piloto de Fórmula 1 numa equipe pequena. Você tava lá, uma Amandinha com uma rede social minúscula e Nossa, tal. 4 mil seguidores. Mas fez uma votação que a gente 4 abriu o mil. olho. Opa, como é que é? Foi 4 mil votos de prima, 4 né? mil votos com 5 mil reais de Com campanha. 5 mil reais de campanha. Já na campanha de 22, a gente falou, não, vamos dar foco na Amanda. Não virou deputada por um pelo. Mas Deus Por sabe, nada. assim. Enfim. E aí, são os testes que você E foi Deus tendo. é muito sábio. Porque eu cresci muito quando eu perdi. Porque eu tinha, na campanha de 2022 ainda, de 2022, eu tinha 50, 60 mil seguidores. Se eu ganhasse como deputado, talvez eu ia ficar um pouco acomodado. Sim. Ganhei. E tinha o Guto. E Sim. o Guto já era gigantesco nas Sim. redes sociais, né? Então eu acho que eu não ia me forçar tanto. E aí eu me forcei, porque eu falei, perdi 2 vezes. Isso E é não legal. foi melhor pra você e pro Foi. Guto tá cada um numa casa? Muito melhor. E agora a gente tem todas as esferas, né? É. Isso é legal. Toda reunião que eu faço, eu falo, não, porque se precisar de alguma coisa de deputado estadual, a gente tem. Deputado É Guto. verdade, a gente fechou Tudo. o combo São Paulo, Então, é verdade. toda reunião, todo mundo fala, mas daqui é um problema Mano, do Estado. Eu falo, temos o deputado Guto Zacarias, temos o deputado Kim, e agora até no Executivo aqui, né, na Sim. CE da Vila Mariana ali, não, podemos ajudar também no Executivo. Então, fechou um combo ali que a gente consegue fazer entregas fortes e reais. Então, tá muito gostoso. Então, Sim. é o que eu falo, Deus sabe de tudo. E um dia antes, foi um padre, você viu uma entrevista com um padre? Sim. E ele abençoou o gabinete, enfim, foi super legal aquilo também. E aí, no dia seguinte, eu viro presidente da comissão, tem esse dia que foi super icônico. Eu falei, gente, realmente o padre veio aqui, abençoou, exorcizou tudo que tava ruim. Juro, acho que quarta-feira, tirando o evento, foi um dos dias mais importantes na Câmara. Eu saí de lá, meia-noite, a gente
trabalhou o dia inteiro assim, igual maluco, imagina, vira presidente, que dá um medinho, não vou negar, e depois essa votação, que foi até tarde da noite, falei, olha, o padre veio, o padre abençoou aqui mesmo, porque o dia seguinte que ele veio, tudo aconteceu. Então é isso. Nossa. E a equipe, assim, e montar a equipe, né, pra quem tá assistindo, que quer ser candidato, enfim. Equipe, cuide da equipe desde quando eles são voluntários, porque muitos vereadores lá falaram assim, porque minha equipe é uma merda, não sei o quê. Eu falei, eu não tenho um assim, todo mundo já sabia o que ia fazer antes de fazer. Então todo mundo fazia de graça. Então quando a galera chega lá ainda ganhando, é um tesão de trabalho que eu não vejo em gabinete nenhum, assim. Eu falo, gente, realmente tem que se benzer aqui, porque a galera fica até com inveja, porque todo mundo sabe o que fazer. E aí a coisa dá certo. Esse é um ponto, assim, uma das qualidades da Amanda, isso já a gente tinha percebido em 20 na campanha pra vereador, porque quando teve, eu tava na campanha do Arthur pra prefeito, né, e a gente via, tinha o Pavanato aqui, né? O Pavinato. Pavinato, que o Pavinato era um da casa. O da casa, e, com assim, recurso. Você teve mais de dobro de voto dele. E ele é dinheiro. A Amanda, pra vocês, assim, eu lembro que, vai ter um evento da Amanda na Paulista, que era uma campanha roxa tenda, sua. E era sempre muito organizada, a campanha da Amanda, é aquilo que eu ia falar, a campanha da Amanda era muito organizada. Eu tive 2 dias do Arthur. Essa tenda e uma carreata. Sim. Então, assim, de 45 dias eu tive um diazinho do Arthur. Que foi incrível, assim, pequenininho, mas... E você, daquela época, você não falava ainda pela estrutura MBL. Não. Ela é boa de organizar. Quando ela entrou pra valer e tal, a gente já tinha percebido em 22, pra mobilizar a equipe é a Amanda. E aí, a campanha de 24 foi uma campanha que você já tinha sua equipe com experiência e também com galera super mobilizada, o que dá o tom de um estilo de ser, né? Então, assim, os seus skills que a gente pode colocar, capacidade de articulação alta, você consegue inspirar a equipe. Isso é uma coisa realmente, tipo, ponto alto pra caramba. Você tem um timing com certos temas ferrado. Então, assim, podemos colocar isso também por fato de você trabalhar com o grande David Pirajá, o nosso rei da fofoca. Né? Isso conta. Ele traz ali. Eu dou uma filtrada. Não, mas o produto é bom. O produto é muito bom. E vamos lembrar, foi a Amanda a investir em Pirajá muito tempo assim, atrás. Eu gosto de comprar as pessoas em baixa, né? Pois é. O Pirajá e o Thiago também, que faz o Pirajá é genial. E o Thiago que faz as artes. O Thiago, eu encontrei ele num congresso do Mato Grosso. E aí eu tava no bar, tal, final de congresso. E aí eu falei, gente, que bonito esse crachá aqui, né? Porque eles eram um crachá do congresso. Sim, muito, verdade, bem lembrado. Aí eu que fiz, vem aqui então. E aí, a grande captora de quadros, verdade. Trouxe o Pirajá da Bahia, trouxe o Thiago do Mato Grosso. E vai lembrar que a galera foi trabalhando 2 anos de graça. De graça não, pagando escritório aqui ainda, né? Porque eles me davam R$200 ali. Verdade. Não é que eles trabalhavam de graça, verdade. eles pagavam pra trabalhar. A galera pagava a sala da Amanda aqui. Nossa, muito bem lembrado. Davam R$250 cada um pra gente manter 2 anos de pré-campanha. Isso fez total diferença, né? Foi. Não, foi, é verdade. Nossa, muito bem lembrado. Então, assim, da Amanda. Esse... Mano, o chat é muito bom. É difícil concentrar quando esse galera nesse chat. Escrotos, cara. Eu sou o maior passador de pano do Pirajá, cara. O Pirajá é maravilhoso. Não, e você viu o Pirajá aquele dia também lá, tentando pegar o comediante. O Santinelli. Vocês falam que o Pirajá é chola? Ali, mais macho provou, que todo mundo aí. Mais macho. Quero ver ficar ali até 2 horas da manhã. Gravou o maior vídeo. Sim, viralizou, inclusive. Viralizou. Acho que bateu 1 milhão de views o vídeo do Pirajá. E doutora Catalina ali também, ó. Brabos ali no rolê. De grupo, que vocês não têm ideia. O nosso evento lá, enfim, mais de 600, 700 pessoas. Aquele evento foi bizarro também. Assim, a casa inteira, no dia seguinte, todos os vereadores, os secretários falaram, nossa, parabéns pelo evento. A galera falou, eu não consegui entrar na Câmara, porque a gente fechou o Salão Nobre, a 2ª, 3ª, 4ª sala, a galera lá embaixo, até peço desculpa se alguém foi. Assim, saiu muito do controle, graças a Deus. Mas isso mostra uma força de grupo que vocês não têm ideia. Assim, o prefeito falou assim, ele ficou até o final. Primeiro, 2 spoilers aqui. O prefeito, Renan fala bem, né? Ele nunca tinha visto o Renan, enfim, né, ao vivo. Ele fala muito bem, assim. O prefeito ficou extremamente impressionado. Ele ficava assim, fala bem, né? Eu falei, isso eu não imagino quanto. É difícil pra mim depois ter que falar depois do Renan. E força de pessoas. Ninguém consegue entender o que a gente tem. Ninguém é muito especial. Por quê? Porque é uma militância real e não é vinculada a nada. A nada. E paga! E vocês pagam! Eles acham muito louco, assim. Como assim? Eles vieram, mas vocês viabilizaram um ônibusinho. Não, a galera tá pagando. A galera tá pagando pra ir. Sim, a galera tá pagando. Então isso é uma coisa que mostra uma força inexplicável. Hoje até tava na Casa Hunter, que São Paulo vai ser a primeira cidade a ter um hospital de doenças raras do mundo. E aí o gestor disso, uma pessoa muito, muito culta. E aí eu falei do livro amarelo, né? Ele falou assim, é isso que o Brasil precisa. E aí ele falou, eu falei, olha, tem minhas diferenças com o Ciro, com o Ciro, mas ele foi o único que...
mais ou menos pensou alguma coisa do Brasil. Ele falou, nossa, eu penso igualzinho. Ninguém nunca pensou. Vocês fizeram isso antes de ter o partido? Ele falou, sim, a gente pensou isso antes de ter o partido. Gente, incrível, assim, uma pessoa da High Society, enfim, cara super. E ele falou, é isso que o Brasil precisa, assim. Ele ficou extremamente encantado. Deu uma valete Anchoruan. Ele falou, meu, vocês têm uma revista também, então o que a gente tem, a gente não valoriza porque já é do nosso dia a dia. Exatamente. O famoso santo de casa não faz milagre. É normal, é valete, é clube, é congresso, é tudo isso. A gente normaliza algo que não é normal. Isso, a galera nossa tá muito mal acostumada. Tipo, vocês estão entendendo a dificuldade que é fazer isso aqui, assim. A gente tava numa reunião antes do almoço, reunião de gestão, assim. É um monte, eu falei, de quem são tantas pessoas aí? É puta de uma trabalheira. E assim, sem dinheiro, né? Sem dinheiro. Isso a gente faz, a gente aqui. Tudo pra vir depois um Nando Moura e falar, essas felinas querendo mamar. Velho, recalque. Mulher falaria que é recalque. Tem que imaginar, o PL tem um fundo partidário anual de, centenas de milhões. Esses caras poderiam fazer 10 mil revistas Valete. Eles poderiam fazer... De graça. Tudo. Eles não fazem nada. Não sai nada de lá. A fundação, por lei, a fundação do Partido Obrigado tem no mínimo 20% do orçamento do partido. Cadê o... E assim, se as fundações dos partidos fizessem o dever de casa, o Brasil não estaria assim também. Porra! Porque as pessoas não sabem votar. Então, o partido tem essa fundação exatamente pra ensinar as pessoas a política, o mínimo possível. E a gente faz isso ainda, sem partido e sem dinheiro. Então, não normalize o que a gente faz. E compre uma valete, eu falo, e dê essa valete pra alguém. Eu faço esse trabalho. Toda hora eu venho aqui, aí vou lá na Luísa, me dá 10 valetes. Porque eu deixo no gabinete, então quando vão pessoas especiais, importantes, formadores de opinião, às vezes até que não são muito 100% ali com a gente, mas é uma porta de entrada, a valete, que vocês não imaginam. As pessoas, até pessoas falam, gente, isso aqui é muito bom. Porque é muito bom. É muito bom. A galera não tem ideia do que é a valete. Uma porta de entrada. E é verdade, assim, a gente normalizou, e talvez o público nosso tenha normalizado, assim, um sarrafo muito alto. A gente tá normalizando. Por exemplo, a política ainda não se tocou que a gente vai montar um partido. A política ainda tá tipo, não. Por quê? Porque o normal da política é o Bolsonaro não conseguiu. E aí depois vende, porque assim, tem estratégias, né? A galera fala que vai fazer, quando tá chegando, alguém vai... E aí, veja bem, não consegui, porque, né? Infelizmente. O clássico. É o clássico. Aí como vai, né? Como é que tá... A galera, assim, algumas pessoas, e esse é um fenômeno mais orgânico, mais gostoso de todos, as pessoas sentirem, nossa, ele tá rolando, esses caras estão... E estão começando a ver com outros olhos, né? Sim, nitidamente. A gente deixou de ser a menina feia da sala de aula. Desculpa esse tipo de analogia. A gente ainda é um pouco leproso, né? Sim, não. A gente tem uma leprinha, assim. Chega a MBL, o Minato sofre muito isso, né? Subprefeito da Vila Mariana também fala, mas a MBL, isso é legal. As senhorinhas lá dos consegues, das associações de bairro, no começo elas ficaram assim. Elas foram lá no nosso evento, duas ou três, né? Acho que falaram até com o Oli, falaram, eu quero... Como que faz pra entrar nesse negócio? Eu quero mandar um beijo pra elas, eu adorei. Elas estão com broche da missão, eu quero saber quando eu vou ter reunião com elas. Eu prometi reunião aqui com elas. Então, assim, é um público que fala, eles não são assim do jeito que me venderam. Venderam um monstro pras pessoas. Um monstro. Só que assim, como o nosso trabalho é consistente e lento, a gente não tá, não vamos vender a mãe. Dia a dia. Meio que assim, água mole em pedra dura. Que assim, por exemplo, eu tenho o meu termômetro. Me odiar é muito fácil. E eu sempre fui muito odiado. Beleza. Já você não. O Guto e você são pessoas muito gostáveis. Faustina é gostável, Sandra é gostável. Então, hoje é muito difícil desgostar de você. É muito difícil. Tipo, pra um bolsonarista desgostar, o cara tem que falar, beleza, eu amo muito meu capitão, né? Ok. Agora eu tô vendo ou bolsonarista, aquele Renan fala umas verdades. Que? Eu sou, não é que se a gente tem uma leprinha, eu sou a lepra. O leproso. Né? Mano, né? Eu estou dissolvendo, assim, né? Inclusive, se eu jogar minha mão aqui, o braço vai voando ali. Eu sou a lepra. E, cara, tá começando a falar... Não, no evento, assim, volto a falar, o Renan brilhou demais, assim. Foi impressionante. Todas as matérias, esteve presente o prefeito da cidade de São Paulo. A matéria não foi sobre o prefeito da cidade de São Paulo. As matérias foram sobre outras coisas do Renan. Mano, prendeu, matou. E o final aqui, nem sei se a gente postou, mas o coro prendeu, matou lá embaixo, foi bonito de ver. Né? Foi, não. Não, o final do evento foi mais bonito. O final do evento foi muito louco, porque tem um auditório aberto. No saguão da câmera. Isso, ali na parte externa, bem legal, aliás. Bem, a gente já fez
uma vez um evento lá. E aí, cara, assim, boa parte da galera tava lá embaixo. E aí desceu uma galera... E sem assistir, porque lá não tinha nem telão. A galera ficou esperando, literalmente, né? E aí a gente encontrou a galera lá. E aí rolou um coro, prendeu, matou na Câmara dos Vereadores. Assim, eu imagino uma vereadora do PSOL ouvindo de longe. O fascismo chegou, né? O Mussolini vai entrar aqui. Não, e muito legal, porque a GCM geralmente, assim, acabou o evento, eles querem ir embora. Então eles não, vocês estão falando coisa boa, a gente vai ficar aqui mais um pouquinho. Pode ficar. E a GCM deixou a gente ficar lá mais um tempo. Foi realmente incrível esse evento. Então, obrigada e desculpa quem ficou pra fora, enfim. Mas é melhor ficar pra fora. Mostra uma força gigantesca. E outra coisa, só pra lembrar, não vou ficar fazendo autoelogio, mas lá no final do evento, muita gente, tipo, tem um seguidor e tal. A gente ficou lá, foi lá e tirou foto com todo mundo, conversou com todo mundo e ficou de fora. Até o final. Até tarde da noite, cara. Isso é uma coisa. Eu sei que ficar se elogiando, mas não é, cara. É difícil, mas essa é a nossa diferença. Cara. Assim, a gente dá muito valor, porque essas pessoas ficaram com a gente, comeram pouco de abamaçou com a gente, né? Eu lembro pegaram a leprinha, se salvaram da lepra. O famoso período das lives de 300 pessoas, né? Eu me lembro, cara, 300... acho que hoje chega a 500. Pra mim, se no começo da live não tiver 500 pessoas, a minha live é flop. Aguardando a live, antes da live começar, se não tiver 500 pessoas. Se a live não bate pelo menos 3 mil pessoas em 10 minutos, puta, essa live flopou. Naquela época, vai chegar 1000. Mano, eu lembro no final de 2019, quando a gente voltou a bater 1000. Meu. Deu certo. Estamos voltando. São tadinhos, cara. A gente é uns tadinhos. Mas são essas 300 pessoas, certamente, que estavam lá presentes. E multiplicando. Mas foi muito, muito bom. Ontem fiz 114 dias de mandato. E aí eu não fiz 100. Acho que ninguém entendeu nada. É lógico. Apenas os cracudos. Entendedores entenderão. 114 dias. Não só meu, mas todos os vereadores, né, que entraram. Mas é isso. Muito bom.